Houve um tempo em que Jesus era procurado por multidões. Houve um tempo que boa parte das pessoas não queria mais segui-lo por causa daquele discurso que ele havia feito depois da multiplicação dos pães, dizendo que a sua carne e seu sangue deveriam ser comido e bebido. Depois as perseguições passaram a acontecer com mais volume, com mais intensidade, e Jesus andava pelos lugares e não desejava que soubessem onde ele estava. E esse fato do Evangelho narrado de que uma mulher havia sido curada, ou seja, a sua filha havia sido curada, foi nesse período em que Jesus andava às escondidas. Não queria que tomasse conhecimento de onde ele estava. Da mesma forma, também a tua vida passa por fases. O que é preciso é ter cuidado com demasiada exposição. Mas atualmente há uma cultura que gosta de ser, as pessoas gostam de ser vistas, de serem curtidas, de serem seguidas, de serem, como se diz mais, de serem likeadas. Certo. É assim, aprovadas, assim, sabe? Gostei, sabe? Aprovação, ter aprovação, assim. É uma cultura assim, do descartável. Fala-se, disse. Depois apaga-se, depois deleta-se, depois deixa, depois não responde. Cultura assim. Demasiada exposição leva a um esvaziamento das moradas, leva a um esfriamento, a um desvinculamento. Desvincular-se é facilmente descartar-se. Se o outro não for mais interessante, ele é. Há pessoas que passaram por períodos depois entraram no esquecimento, pessoas que confundiram o seu lugar com a sua função, perderam-se igualmente, como se o seu lugar fosse marcado ou fosse definido pela função que ela viesse a ocupar. Há pessoas que não têm nenhuma função, assim, oficialmente, ou nenhuma, sabe? Não ocupa cargos, não exerce função. Se há uma função que há pessoas que exercem, é de ter claro o seu lugar. Elas sabem a que vieram. Elas sabem o que fazem e por que fazem. E isso é um traço que a acompanha, tem acompanhado e acompanhará. Não depende de uma função. Não depende de uma função de 4 anos de mandato, 1 ano de mandato, não depende. Elas fazem o que fazem pelo que são. Jesus não era
não era da escola sacerdotal, Jesus não era rabino, Jesus, eu e o Pai somos um. Ele falava pela própria autoridade, ele falava porque estava investido pela força do alto. Ele falava porque tinha definido o seu lugar. Ele sabia para que tinha vindo. E isso para ele era claro. Ele era reconhecido pela definição do seu lugar. Ele era reconhecido. Aí poderiam chamá-lo de Rabi, Rabuni. Rabuni quer dizer meu mestre em aramaico, né? Ravi em hebraico quer dizer meu mestre. Rav. Rav é rabino. Rabino quer dizer mestre. Rav. O Ravi ou Rabi quer dizer meu mestre. E Rabuni em aramaico quer dizer meu mestre. Quando ele chamou Maria no sepulcro e Maria olhou para trás, disse em aramaico, Rabuni, meu mestre. Mas ele não era mestre porque tinha participado de uma escola teológica como São Paulo tinha participado. Foi educado aos pés de Gamaliel. São Paulo era um fariseu religioso, era um homem assim, sabe? Conhecedor do grego, latim e hebraico assim, fluente. Cidadão romano, era um homem da alta estirpe dos fariseus. Jesus não. Jesus era quem, gente? Jesus era quem? Quem é esse, sabe? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré, mas ele tinha o seu lugar. Como tu em tua vida precisa ter claro o teu lugar. Tu és o que és. Tu não és o teu papel. E quem fica procurando papel, sabe, isso aí é porque, sabe? Gente, entende? Mas mesmo as pessoas que têm definidas o seu papel, mesmo as pessoas que têm o seu lugar claramente, elas passam por fases em sua vida. Algumas vezes com alegria, outras vezes por intenso sofrimento, mas elas são o que fazem permanentes, constantes, serenas. Essas pessoas, elas são marcadas por uma convicção do que são. Que a tua identidade seja permanente e não dependa desta ou daquela função. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.